Olá, bem-vindos! Damos sequência, então, às nossas aulas. E já estamos chegando nas duas últimas aulas de número 11 e 12, que a gente vai ter uma participação super especial da professora instrutora Alice Árabe, que é a minha instrutora. Então, quem me acompanha ao longo de tanto a formação quanto a minha jornada pessoal dentro do universo do Satya Yoga. Então, já começando apresentando essa pessoa super especial que vai compartilhar com a gente os conhecimentos dela, os aprendizados, os estudos, um pouquinho, trazendo esses temas dessas últimas duas aulas, que são temas super interessantes, super populares e que despertam muito curiosidade, eu acho, quando a gente pensa no tema yoga, até para quem é mais leigo, para quem está começando a praticar, que são o Om, o Ashtanga Yantra, especialmente para nós praticantes do Swastika Yoga, e Shiva. Então, a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, abordar o tema do que é o Om, o que significa esse símbolo, por que ele está conectado com a filosofia do yoga, e apresentar também o Ashtanga Yantra, que quem já conhece vai conseguir aí identificar, aprender um pouquinho mais, e quem não conhece vai ser apresentado a esse símbolo que tem aí um significado especial para nós, né? Sim. Show! Então, contigo. Vou fechar meu microfone. A Alice está em casa. E vamos lá, quando você quiser, só me pedir que eu lanço aqui as imagens para acompanhar as explicações. Conta aí pra gente o que é o OM. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Bárbara me chamou para falar sobre esses três temas e eu pensei, uau, vão dar muitas horas de aulas. Então, já deixo a indicação dos livros do professor De Rose, o Tratado de Yoga, ou Quando Eu Preciso Ser Forte, que tem o mesmo conteúdo muito mais aprofundado. Mas hoje a gente vai ser apresentado a ele, né? Então, o que é o Om? Né? O que significa? O que representa? Nós temos duas definições, né? Uma que é mais popular e outra que ela é mais técnica. A definição mais popular é muito simples. O Om é o símbolo universal do yoga e do hinduísmo. Para todo mundo, para todas as escolas, para todas as épocas, para todas as linhas. A definição mais técnica é o seguinte: o Om, ele não tem uma tradução específica, uma tradução literal, mas designa para os hindus o absoluto, ou seja, os hindus consideram o Om como o próprio corpo sonoro do absoluto, isso tudo sem qualquer conotação teológica, porque, como vocês já viram nas outras aulas, a nossa linhagem é naturalista, né? E nas escrituras antigas da Índia, o Om, ele é reconhecido, sempre foi, como o mais poderoso de todos os mantras. Por isso ele é denominado Matrika Mantra, ou seja, o mantra mater. É dele que surgem todos os outros mantras. É muita força, muito poder mesmo. O Om, coloca pra gente aí o símbolo, ou melhor, a sílaba. Ah, como assim? Esse traçado que a Bárbara vai colocar aqui pra gente é uma sílaba. Ou seja, tem uma escrita aí, tá? Virou um símbolo porque ele é usado como símbolo, ele é usado como tal. Tá bem. Então, esse símbolo que a Bárbara colocou aqui pra gente é uma sílaba, ou seja, tem algo escrito ali. O que está escrito são as letras A, U e M, que representam os três aspectos do absoluto, Brahma, Vishnu e Shiva. E pronuncia-se Om. Como assim? Transliterado, ele se escreve o O com tio e o M.
tá? Na transliteração usada por nós, que é a que está no Léxico de Filosofia Hindu, do Katzberger, editorial Kiel, tá? É a mais perfeita? É a melhor transliteração? Não. Por exemplo, se fossem os portugueses ou nós brasileiros que tivéssemos transliterado essa sílaba, provavelmente seria escrito o O com o tio. Por quê? Este símbolo, ele é o som OU com a nasalização. Então, se pronuncia OU, certo? Existem várias formas de grafar o OU. E muitas diferentes, mas todas elas são mais curvilíneas, ou seja, elas não podem ter pontas ou ângulos dentro da abordagem que nós fazemos na filosofia, né? E essa escrita curvilínea, ela tem suas origens numa sociedade matriarcal dravídica, chamada dravídica ou arapiana, civilização de mais de 3.000 anos antes de Cristo, sobre a qual vocês também já devem ter ouvido nas aulas anteriores, certo? E a forma de traçar, eu faço o convite para a próxima formação profissional, porque ela é iniciática e ela é transmitida de mestre a discípulo no processo de iniciação. Mas, se você se identifica com o Swastika Yoga, se você se identifica com os nossos livros, com a nossa metodologia, você pode usar esse símbolo, esse traçado, para se concentrar, para meditar, bem como portar, como na nossa medalha, ou usar tanto o pranava, que é o som, o om vocalizado, quanto o yantra, o omkara, o om escrito, em vários momentos do Ashtanga Sadhana da prática, certo? É isso sobre o Om. Tem mais algo que queira acrescentar? Então, o Om, pelo que você trouxe aqui para gente, ele é um símbolo muito antigo, que tem as suas origens, foi encontrado com suas origens nesses povos, nessas civilizações, né, muito antigas. Existem diversas formas de traçar ele, se a gente for olhar de forma bem específica, de perto, né, o Om é uma coisa só, mas se a gente for observar, existem várias formas diferentes de traçar, que estão relacionadas a escolas e linhas diferentes, certo? Exatamente. Tem até uma história muito interessante, que é a história da medalha com o Om, a nossa medalha, né? O professor De Rose, ele sonhou com o mestre oferecendo a ele um objeto carregado de força ancestral e aquele sonho ficou registrado, né? Naquele sonho havia uma medalha muito bonita, com uma aparência muito antiga, e que no centro havia o símbolo universal do yoga, o símbolo do Om, em alfabeto Devanagari e numa escrita muito antiga, né? E passaram muitos anos, ele foi várias vezes à Índia, né, por mais de 20 anos, e nos Himalaias, normalmente ele fazia lá seus estudos e havia uma biblioteca com textos e obras muito raras, né? E muito, muito antigas. E aí, remexendo um desses livros, ele encontrou o traçado do Om, como na nossa medalha, que o encantou, né, na hora. E que remonta uma escrita ainda mais antiga, porque é ainda mais curvilínea, né? E ele teve experiências, né, na prática com essa imagem. Então, ele fotografou, trouxe para o Brasil, pediu para, na época, né, fotolitar a imagem, ampliar o OM, e aí ficou muito interessante, porque tem aquelas irregularidades, né, de que uma impressão antiga tem, né? Então, o contorno do nosso Omkara, do traçado da sílaba Om da escola do Swastika Yoga, é muito ancestral e veio, né, dos Himalaias, veio da própria Índia.
E a história completa está lá no Ser Forte, indico muito, é bem Super. interessante. Então, Ser Forte, o livro do De Rose fica como uma bibliografia recomendada extra para a aula de hoje, sabendo que a gente já tem apresentado o Tratado de Yoga como a obra referência para todas as aulas aqui do nosso curso, igual eu mostrei para vocês lá na primeira aula. Bem como o livro do Rodrigo de Bona, dos quadros sinóticos, que a gente está usando ele também para apresentar essas imagens em algumas aulas, então, só para reforçar mesmo para a galera. E aí é legal, você estava falando do traçado curvilíneo, da filosofia matriarcal, né, que embasa a nossa prática, e a gente vai ver isso também, um detalhe ali do Ashtanga Yantra, que é o próximo tópico, né? E trazer mais uma vez, como a gente veio falando muito disso, de trazer agora o exercício da percepção, por exemplo, desse símbolo do Om, desse traçado curvilíneo, e gerar essa referência interna da delicadeza, da fluidez, né, desses termos que estão ligados para o matriarcal, do matriarcal, diferente de pegar e fazer uma reta, algo pontiagudo. Então, para a galera gerar essas referências e entender um pouquinho mais esse desenho, quando você fala dele, algo mais fluido, mais curvilíneo, mais maleável, talvez, né? Mas até mesmo mais natural, né? É coreografado, né? Coreografado, perfeito, perfeito. E, bom, legal, eu acho que sobre o Om é isso. Você trouxe também, eu acho que uns termos interessantes em sânscrito, a gente pontuou às vezes algumas palavras em sânscrito para ir já gravando um pouco mais, que é o Omkara, né, que é o nome do traçado, quando a gente usa o símbolo, né, o próprio símbolo desenhado, e o Pranava, né, que é o Om pronunciado, vocalizado. Então, bacana, para quem quiser anotar aí. Eu vou deixar também na legenda do vídeo escrito direitinho, como você escreve esses termos sânscritos e essas definições. Vocês anotem. E a aplicação, né, no sadhana, que você trouxe também ali como um objeto de concentração que aparece ou nos mantras, né, ou que aparece nos mantras e no samyama, lá no final da prática, né, o Om sendo essa sílaba, né, essa palavra, esse mantra, de fato, um mantra, para atuar sobre tanto as nadis no nosso corpo, eventualmente os chakras, né, tendo esse efeito, funcionando como um objeto de concentração mental, e esse objeto utilizado lá no Samyama, né. Galera que está aqui já tem um pouquinho de prática, então acho que fica bem fácil de todo mundo sacar esses momentos, assim. É isso aí. A prática, quanto mais tempo de prática, né, se vai tendo, e quanto mais avançada a prática vai ficando, mais presente ele vai estar, não só no mantra, não só no samyama, mas no sadhana todo. Super. Então, gente, não é a por favor. Lembra da nasalização. Que a Alice explicou, tá? Exato. E o OM, embora a gente escreva, como eu expliquei, o O com M não é OM, é OM. A nasalização ela pode acontecer sem, né, o cerrar dos lábios, que seria se fosse M de fato, mas não é. Excelente. Super, então conta um pouquinho pra gente do Ashtanga Yantra, esse símbolo especial para nós. Ashtanga Yantra. Pode já colocá-lo para nós, Bárbara. Yantra significa símbolo, mecanismo, instrumento, principalmente, certo? Ashta significa 8, Yanga significa parte. Então, é um símbolo em 8 partes, que corresponde, por exemplo, às 8 partes da prática, né? E ele é constituído, aí, como vocês estão vendo, por um círculo, e aí já começa uma série de simbolismos. Ele é repleto de simbolismos, né? O círculo, né, que simboliza o absoluto, e que com seus 8 raios simboliza a roda das encarnações, né? Além de ser um símbolo de sublimação,
Ou seja, esse é um tema que pode ocupar aí uma grande aula, né? O círculo como a pedra filosofal lá que representa o homem já evoluído, sem arestas, né? Que conquistou o conhecimento, o poder, e que veio lá do quadrado, passou ou não pelo triângulo. Isso é um tema que a gente pode abordar numa outra aula, mas o círculo já é dotado desse simbolismo do ser humano, né? Que passou por um processo de sublimação e aplicando a transcendência sobre esse simbolismo, ou seja, esses raios equidistantes que partem do centro, quando vão além do círculo, eles podem representar um processo de transcendência e o Trishula nas pontas, o fato de que nós travamos, né, para que não haja retrocesso nesse processo de evolução. Isso é uma interpretação. Por exemplo, podemos só vê-lo como um círculo de cujo centro partem 8 raios equidistantes e que terminam em Trishulas. O que são os Trishulas? Né? Cada um desses pontinhos é um Trishula, desses finaizinhos. O Trishula é um símbolo de Shiva, né? É um tridente, uma arma usada por Shiva e da qual cada lâmina indica, por exemplo, os 3 gunas, Rajas, Tamas e Sattva, também da outra aula, os 3 mundos, os 3 estados de consciência, os condicionamentos que são destruídos com o processo da prática, tá? Ou seja, esse símbolo, ele é carregado de elementos arquetípicos que estão impregnados no inconsciente coletivo e por toda essa carga de simbólica, constitui um verdadeiro escudo de proteção, né? E o Ashtanga Yantra é o símbolo do Swastika Yoga, o yoga antigo, né? E parte da sua estrutura, ou seja, não ele exatamente como está aí, mas parte de sua estrutura consta num Shastra, numa escritura antiga, que se chama Shastra Yantra Chintamani, e lá tem esse símbolo, e na legenda desse símbolo tem: este é o Yantra que detém a palavra na boca do inimigo, o que também faz e reforça o fato de que é um escudo de proteção, né? E um detalhe para essa imagem, para esse símbolo, é de que os Trishulas, eles terminam em pontas que não são angulosas, elas também são curvilíneas, né? Nós estávamos falando do traçado curvilíneo do Om. No caso, aqui também no Ashtanga Yantra, o Trishula termina em pontas mais sinuosas, curvilíneas também. Esse é até um detalhe, né, que lá na prova para instrutor, quando nós fazemos, quando sai esse desenho sorteado, isso é contado também, porque é um outro fator que traz alusão à nossa cultura matriarcal, né? Ou seja, um símbolo que está no inconsciente, presente em muitas culturas e que também pode ser utilizado como um objeto, um yantra de concentração, de meditação, e com o qual, se você tem identificação, você também pode portá-lo, e é um escudo de proteção. Eu, particularmente, gosto muito dele. Eu também. Acho que muitos praticantes se identificam bastante, né? Uma galera tem, inclusive, umas tatuagens do Ashtanga Yantra. Super, super. Bom, acho que é isso. Muito obrigada. E deem sequência com a prática, com a aula de número 12. Obrigada, Alice. Uma alegria. Até a próxima.